Peraí. Entrando ao vivo aqui, mais uma transmissão pelo canal do Conde. Olha só quem tá aqui, já tá aqui, toda feliz. Élica Takimoto, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Oi, meu querido. Que bom falar com você, Élica. Como é que você tá? Tô mal, né? Tá mal, né? Como todos nós. Tô Não tá mal, fácil. não tem como ficar bem aqui. Como é que a gente vai ficar bem? Sendo Bolsonaro como presidente, na maior crise sanitária que a gente está vivendo, não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Educação, um momento tão importante, né, do país, as escolas paradas, várias crianças, adolescentes, jovens, todo mundo em casa apreensivo, professores e professoras também. E a gente deveria estar pensando, né? Deveria estar com o ministro da Educação ajudando a gente a pensar como vai ser esse retorno, né? O que que a gente pode fazer, mas cadê? Não tem. Essa é a cara do governo Bolsonaro. Aí não tem como ficar bem, não, Não Condes. tem como ficar bem, mas a gente tem de lutar, né? E eu sei que você luta o tempo todo. Élica, a gente está aqui para falar, dentre tantas coisas, sobre o livro Relações Indecentes, que você participou com um artigo muito bonito, o artigo sobre a Lava Jato, enfim, agredindo, atacando a Marisa Letícia. Mas antes de falar sobre isso, então quero dizer aqui para o público, quer dizer, o livro Relações Indecentes, eu sempre deixo aqui o link para baixar, não sei se hoje eu coloquei, mas eu coloco na sequência. Eu queria começar te perguntando do seu trabalho de professora aí, como é que está essa coisa à distância, o Cefet, se você está fazendo, se vocês estão fazendo as aulas à distância, explica um pouquinho para a gente como é que está a tua rotina aí. Olha, eu sou professora da rede pública federal, então nós da rede pública federal a coisa está um pouco lenta. Sou professora do Cefet, então a gente está praticamente parado. Começaram agora, já tem algum tempo, reuniões para a gente pensar como é que faz esse trabalho remoto, que não é ensino à distância. Ensino à distância envolve toda uma tecnologia, uma metodologia, que não é o que a gente está fazendo. A gente está trabalhando remotamente, né? Então, a gente está pensando em exatamente como a gente faz para voltar. Não dá para, por exemplo, a gente colocar um trabalho remoto pela internet para os nossos alunos e nossas alunas agora, porque nem todo mundo tem acesso. A gente está no Cefet, onde tem a política das cotas, então a gente tem alunos, né, que não têm condições de ter um smartphone conectada à internet o tempo todo, às vezes divide o celular com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, em várias, nós temos alunos passando fome, então é muito difícil pensar, sabe, a educação num momento como esse. Paralelamente, né, eu como professora, estou acompanhando várias discussões. A gente teve aí, né, uma discussão, porque estão falando da voltar às escolas particulares. E professores e professoras das escolas particulares estão se colocando contra isso, assim como muitos pais e muitas mães também, se colocando contra o retorno das aulas particulares, sendo que a gente só vê esses números aumentando. E pior, nada sendo feito. Quer dizer, pior do que nada sendo feito, né? O que pode piorar está sendo feito, que é a abertura de comércio, a abertura de bar, restaurante, a galera andando sem máscara, sem obedecer o distanciamento seguro e por aí vai. Então é isso, a gente está acompanhando com muita atenção essa volta às aulas, porque imagina, como é que a gente vai retornar uma turma de 8, 9 anos, né? 10 anos, 11, 12, como é que vai fazer para retornar essas aulas presenciais? Numa realidade do Brasil, onde tem muitas escolas, não tem às vezes quadro, não tem às vezes caneta, não tem às vezes professor. Entende? O banheiro, às vezes, está em condições insalubres. Como é que a gente vai voltar com todas as medidas que a gente precisa para manter segurança, né? Para não se contaminar? Como que vai se dar essa volta às aulas nas escolas municipais, estaduais, federais? É uma discussão que, assim, não tem fim, ao mesmo tempo fala-se da obrigação de terminar o ano letivo com 800 horas, né? Os 200 dias já caíram, mas as horas permanecem. Como assim? Como é que a gente vai retomar isso? Então, acho que é o momento da gente, inclusive, repensar a educação, né? Educação é o que eu tenho feito muito. Educação para quê? Para que a gente está educando? Se num momento como esse, fica a preocupação de se passar conteúdo, sabe? De se preparar, por exemplo, para o Enem. O Enem é outra coisa que a gente tem que se discutir. Então, é tanta coisa, Conde, é tanta coisa no campo da educação para se discutir, está tudo tão tenso, tudo tão nebuloso, né?
E, como eu estou falando, nesse momento, o ministro da Saúde tinha que estar atuando conjuntamente com o ministro da Educação para a gente pensar junto em como vai ser isso. Né? Se houver um retorno presencial, como será esse retorno? E se não houver, qual é a logística para a gente atender minimamente a essa demanda? E assim, a gente A Deus dará. O Brasil virou um vale tudo, né? E é engraçado, Élica, engraçado e trágico que o Bolsonaro, Uhum. você viu que não ficou um ministro da Saúde, você tem um ministro interino lá, que é o Pazuello, que é o militar, mas por pura insegurança do Bolsonaro. Ele não aceita que ninguém tome a frente, porque nos países, enfim, em meio à pandemia, o ministro da Saúde se destaca mais, não tem como ser diferente, né? Toma a frente, a não ser que o presidente tenha, né, nos países que tem essa formatação, né, não é primeiro-ministro, tenha competência para conduzir um processo. Eu vejo o Brasil, Érica, como 27 estados independentes, cada um tratando a pandemia à sua maneira e sendo pessimamente estimulados pelo governo federal. Você imagina que o Bolsonaro, além dessa questão de liberar restaurante, academia, governo de São Paulo, daí você pode explicar melhor sobre o governo do Rio, a desobrigar máscara, quer dizer, uma coisa que o Rodrigo Maia disse que talvez vai ser vetado, vai cair esse veto pelo Congresso. Quer dizer, é um estímulo, né? O presidente da OMS tinha dito que o Brasil, na verdade, foi a reportagem da Bloomberg, né? O Brasil é o hospedeiro ideal para a Covid-19. Fala um pouquinho da situação do Rio de Janeiro para a gente. A situação do Rio está muito tá desesperadora. Tá uma coisa horrorosa, né? Tanto o governo Whitson como aqui a Prefeitura do Rio Crivella, né? A gente sabe que não tem o menor compromisso em proteger a população. Então, antes já de estar liberando, né, a abertura do comércio, a gente já percebia, antes da pandemia, né, a gente já percebia a falta de compromisso com a população mais vulnerável. São pessoas que se preocupam em se reeleger, sabe, em fazer uma política horrorosa, né? Você vê que Crivella, inicialmente, ele começou a falar, Crivella é o nosso prefeito aqui no Rio, inicialmente começou a falar sobre proteger a população, até me surpreendi, né, porque nunca vi ele falando em proteger a população, vamos manter o isolamento e tudo mais. Depois, na reunião com o Bolsonaro, acabou, né, a preocupação de proteger a população, vamos abrir tudo e tudo mais. E, assim, a gente tem muitas comunidades aqui, que muitas fecharam com o Bolsonaro, então a gente vê que desde o início da pandemia não houve, né, um respeito ao isolamento. Falar também em isolamento social, né, para muita gente é uma coisa complicada, em uma comunidade onde a galera, está todo mundo junto, né, onde você tem várias pessoas da mesma família que dividem o mesmo cômodo e que alguns precisam trabalhar, que não conseguiram se liberar de um trabalho, né? Você vê vários casos de empregadas domésticas, né, que a situação que muitas tiveram que continuar trabalhando, ou outras pararam de trabalhar sem receber, aquela loucura para auxílio emergencial. Enfim, a falar em isolamento, né, em várias comunidades já era esquisito. Mas isso que está acontecendo aqui no Rio, e a gente tem um líder da nação como Bolsonaro, que está exatamente incentivando a abertura de tudo, como se tivesse vacina, isso tá o caos aqui no Rio de Janeiro, tá o caos. A gente viu as imagens, tem pouco tempo, né, da galera do Leblon, mas não é só a galera do Leblon, né? Choca muito, porque a princípio fala assim, a elite informada, né, culta, tá fazendo isso, mas é exatamente isso, uma galera que pouco se lixa, entendeu? Uma galera que sabe que se pegar alguma coisa vai ter um certo privilégio, atendimento especial e tudo mais, e tá pouco se lixando para os garçons, para as empregadas domésticas que trabalham na casa e que acaba levando o vírus. Enfim, Conde, para onde a gente olha aqui no Rio, eu acho que pelo Brasil, de uma forma geral, está um desespero. Mas o Rio choca, porque aqui é a nossa maior taxa de letalidade. Então, o número de mortos aqui, né, assusta muito. Era para a gente estar tomando muito cuidado, né? A gente tem também uma coisa horrorosa, que o nosso o governador, né, está para ser impeachmentado, o processo está para ser votado, e assim, num processo também que dói, porque a gente vê que teve muita corrupção na construção de hospitais de campanha, sabe? Coisas certas que deveriam acontecer,
né, não aconteceram. Isso dói. E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas procurando leito, sem ter um atendimento decente, os profissionais de saúde não estão sendo respeitados, né? Os enfermeiros, as enfermeiras aqui estão trabalhando, às vezes, sem equipamento de proteção individual. Então, tá o caos. Tá? O caos. Eu nunca pensei que a gente fosse ver um momento tão ruim, tão caótico, tão desesperador, como esse que a gente está vivendo aqui hoje, em 2020. Realmente, enquanto você estava falando, eu tinha um dado de hoje que 265 mil alunos de universidades, faculdades privadas deixaram os cursos, né? Abandonaram ou trancaram em função da pandemia, em função de não ter o recurso, porque pararam também, alguns pregam sem condições para continuar pagando também as mensalidades. E tem essa história de voltar às aulas no 8 de setembro, que o Dória soltou junto com o Covas, e que as escolas privadas ainda vão ter de discutir sobre isso. Muita gente dizendo que não tem ninguém pronto, não tem professor pronto para fazer isso. Você descreveu o quadro aí. Como sempre, brilhantemente, aqui, Érica Takimoto, no canal do Conde. A gente vai conversar. Tem gente perguntando. A Maria do Gorete Najim está aqui, ó. Ela está mandando Olha aí! Olha aí, agora, lindona! Excelente companhia. Olha só que legal. Um grande beijo, abraço para Maria Goretti. Vamos ver se a gente faz uma live aí em breve também, para a gente conversar sobre a situação da Lava Jato no Brasil, que você tem mais um elemento hoje, Élica, nesses últimos dias, o Moro produzindo prova contra si mesmo o tempo todo, né? Dizendo que foi um ringue contra o Lula, a matéria do The Intercept da agência pública dizendo que o FBI aqui. O que você acha que vai acontecer disso rapidamente para a gente aí? Você está acompanhando esse processo aí da Lava Jato? Tudo desmoronando, mas precisa combinar com o jornalismo brasileiro, eles precisam cobrir essa situação, né? Não tem como não acompanhar, né? A gente que sofreu muito, a gente sofreu juntos, né? Com a prisão do Lula, aquela injustiça toda, você que, de certa maneira, também conhece o Lula, né? A gente sabe o quanto que aquilo foi, sabe, uma farsa montada, um jogo baixo, sabe? E quando a gente pega, né, como o Lula fala, esse juizeco, sabe? O Moro, que é inacreditável se a gente parar e contar essa história para alguma pessoa que não seja do Brasil, né? Como é que o Moro, que era juiz, né, se tornou ministro da Justiça de Bolsonaro e sai ainda falando o que está falando, do jeito que saiu, enfim, né? Então, eu estou acompanhando. Quando ele fala exatamente em ringue, né, vou para o ringue com Lula, né, ele mostra exatamente que de juiz ali ele não tinha nada. A gente já está, a Vaza Jato mostrou muita coisa, né, mostrou que a relação que ele tinha com os procuradores, mostrou que não atuou como juiz, assim, praticamente como um político de quinta categoria, né, desonesto, sabe? Então, tem muita coisa, eu acho que para acontecer. Eu espero somente, né, que a população acorde. Tem muita gente acordando? Tem, mas eu acho que falta ainda, certo? Esse processo da Lava Jato, né, e da Vaza Jato é um processo que mostra bem, né, a cara dessas pessoas, do Moro, do Dallagnol, o que foi a Lava Jato, né? Quando se fala que a princípio vem como vamos combater a corrupção do país, né? Aí quem não é a favor disso? Aí todo mundo fica a favor, não vai ter aí, né, uma operação que vai combater a corrupção do país, mas a própria operação se mostra muito corrupta, né? O que a gente está vendo aí agora Dallagnol com a gente do FBI e tudo, mostra que eles infringiram leis, certo? E colocaram em jogo a nossa soberania por uma, eu acho que suposta, né? Suposta não, né? Sem acho, uma suposta luta contra a corrupção. Então, o que é isso? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque as instituições, quando a gente precisa confiar nas instituições, sabe? As instituições precisam ser salvas de tudo isso. A gente não pode jogar junto a instituição, junto com essa galera toda. Essa galera, de certa forma, ela precisa ser desmascarada, mas as instituições, elas precisam tornar a serem respeitadas, porque senão, que democracia é essa? Eu não sei como é que você está vendo tudo isso, sabe? Mas eu vejo, tem né, o desespero,
sim, da gente está vendo pessoas que deveriam nos proteger, ganhando bem para isso, que são os procuradores, agindo dessa forma imunda. Então, tem o desespero de ver isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma esperança de que eles sejam julgados, entendeu? E a estrutura da nossa democracia seja mantida. Exatamente, Elika Takimoto, eu quero agradecer todo mundo, a audiência super legal aqui, ao vivo, estamos simultaneamente no Facebook, também no YouTube, e lembrar todo mundo com muitas mensagens carinhosas aqui, eu vou colocando, enquanto a Érica vai falando, eu vou colocando algumas mensagens, agradecer a todos vocês, pedir inscrições para o canal. Érica, você participa do livro Relações Indecentes, eu até comentei com o Wilson Ramos Filho, o Xixo, com a Marina Nassif, com o Hugo Melo Filho também, que são os coordenadores, organizadores do livro, que o timing do livro foi muito preciso, quer dizer, ele saiu junto com esses escândalos novos, que não são tão novos assim, mas foram, digamos assim, legitimados e oficializados pelo The Intercept mais uma vez, sobre a participação do governo americano, do FBI, na Operação Lava Jato, e agora a gente tem uma enxurrada de análises sobre mais essa faceta criminosa dessa operação que destruiu o Brasil. Cada vez mais essa narrativa fica mais forte, que é a narrativa que mais se aproxima da verdade. Não vamos esquecer que o Lula, com aquele livro, enfim, emblemático, né, A Verdade Vencerá, e a gente está assistindo isso hoje acontecer. O teu trabalho, o teu artigo ali é espetacular, é triste, né? Eu fiquei emocionado quando eu li, porque eu lembrei, você pega pelo viés da destruição que a Lava Jato promoveu em pessoas, né? E o episódio da Marisa Letícia realmente foi muito triste. Enquanto você vai contar essa história um pouquinho para a gente, eu vou colocar aqui a imagem do teu artigo, com alguns trechos, só para o pessoal ter a noção do texto, e dizer que o download gratuito desse livro, Relações Indecentes, está aqui na descrição do canal, sim. É só clicar ali que você já baixa o PDF inteirinho para você ter essa obra importante referência e você desfrutar, inclusive, do artigo da Érica Takimoto. Então, conta para a gente, Érica. Eu me lembrei, sabe? Me lembrei Isso dói, né? Acho que foi no Sírio-Libanês, né? Eu não me lembro se foi no Sírio. E aquelas mensagens de aplicativo trocadas por médicos e tudo mais, foi muito triste. Conta um pouquinho para a gente da tua percepção e do teu texto aqui para a gente. Olha, quando eu fui convidada para escrever, quem entrou em contato comigo foi a queridíssima Ana Júlia, que está pré-candidata a vereadora em Curitiba, né? Ela entrou em contato comigo e falou assim, Érica, tem um livro, né? Teve outro livro, esqueci o nome, era Relações Indecentes, era Relações... O anterior foi o Relações Obscenas, nesse eu participei. Obscenas. Esse eu, infelizmente, não participei, mas tive o convite, um convite muito, muito carinhoso para participar desses Relações Indecentes, do livro Relações Indecentes. Então, o livro está aí, saiu, como diz o Conde, a gente lançou o livro, e está disponível para download gratuito, tem a participação de muita gente, né? Eu estava vendo aqui, enquanto depois eu vejo. Aí aqui o artigo deixa eu só colocar aqui a capa do livro, né? Que é o Moro e o Bolsonaro, na mesmo pescoço aqui, arte do Eduardo Milek, aqui a ficha técnica. E aqui eu posso chegar, deixa eu ver se eu consigo aqui chegar no seu artigo, que é 131. Aqui, deixa eu ver. Mas pode continuar falando, querida. Tem a participação de muita gente, né? Entre Gessé de Souza, ele vai falar que amanhã, né, Conde? Vai, amanhã ele vem aqui. Né? Eugênia Gonzaga, Luiz Nassif, Tânia Oliveira, tem muita gente aqui bacana participando do livro. A gente tem juristas, tem advogados, especialistas, tem ministros, tem de tudo aqui. E tem a professorinha aqui que vos fala. Então, quando eu recebi, né, o convite, me falaram assim, escolhe um ponto, um ponto que você queira escrever sobre, da Vaza Jato. E, na ocasião, eu falei assim, cara, eu vou escrever sobre o que mais me doeu, de tudo isso que eu li, o que mais me doeu. E foi exatamente a troca de mensagens com a morte da Marisa Letícia.
Marisa Letícia foi em 24 de janeiro de 2017, ela sofreu um AVC e foi internada no Sírio-Libanês. E no dia 3 de fevereiro de 2017, teve a morte encefálica. No dia 4, o corpo dela foi velado. E aí houve uma troca horrorosa de mensagens, do teor, né, das mensagens da procuradora Laura Tesley, de Jamário Paludo, se não me engano, né, debochando da forma, né, do que foi feito. Você consegue puxar aí que eu tinha colocado no artigo? Devia estar fácil aqui para mim, né? Falta de profissionalismo, mas devia tá fácil. Aí, ela fala aí, olha, né, fala, uma carne mais salgada já seria o suficiente para subir a pressão. Do jeito que ela fala, é uma forma assim tão desumana, sabe? Tão horrorosa. E a mesma coisa do procurador do Jamário, as coisas que ele fala são assim, deixa eu ver, coloquei a propósito, né? Sempre tive, olha só, a propósito, sempre tive uma pulga atrás da orelha com esse aneurisma, não me cheirou bem, a segunda morte em sequência, não sei nem qual era a primeira morte, né? Então, o nível, o teor dessa conversa entre esses procuradores, para mim, foi muito ruim. Logo depois também, a gente tem o caso dele falando também sobre Lula, né? O Lula tinha falado, na ocasião do velório da Marisa Letícia, ele falou, né? Eles têm que provar que as mentiras que estão contando são verdade. Né? Então, Marisa, descanse em paz, porque esse Lulinha Paz e Amor vai continuar brigando muito. Muito linda essa mensagem dele, né? E aí entra, né, esses comentários, né, ninguém mais dá ouvidos a esse cara, o procurador aí, Carlos Welter, né, a morte de Marisa fez um Marte, petista, ainda liberou ele da gandaia sem culpa ou consequência política. Então, falando também de outras mortes, da morte do irmão do Lula, depois do neto do Lula. Então, tudo isso, para mim, foi muito, muito dolorido, sabe, Conde? Porque esse vazamento foi o que mais me doeu, porque a gente pega funcionário público ganhando muito bem, exatamente para proteger a nossa sociedade, né? E a gente pega essas pessoas exatamente tratando com deboche a dor de um luto, não importa de quem seja, faltou o respeito com o cidadão, sabe? Não respeitou o luto de um cidadão. Então, o que você espera, né, de pessoas como essa, de um país como esse? Então, esse vazamento, para mim, me faltou muito, porque não faltou somente ética para essas pessoas. Falta exatamente caráter. E quando você tem procuradores que falham em conciliar a justiça com respeito, você tem procuradores que falham com tudo. Então, com esse nível de pessoas, quando eu comecei a ver o nível dessas pessoas fazendo esse comentário, né, com o AVC da Marisa Letícia, com o velório da Marisa Letícia, com a dor do Lula, né, com a ida do Lula até o velório do neto dele, o nível, né, de perversidade, de crueldade, de frieza, com que eles falam da dor do Lula, falando que Lula usa tudo como para subir no palanque e tudo mais. Também é uma coisa, né? Como é que tirar a política de Lula? O Lula, ele respirando, ele é político. Se ele deixar de falar, ele está fazendo política, assim como nós também, né? Então, como assim? Vai ele ir ao velório do neto dele, ele está fazendo política. Ele não ir também está fazendo. Ele se despedir da Marisa Letícia, ele está fazendo. Da forma como ele se despede, ele está fazendo política. Não tem como não estar fazendo política. Acusar o Lula de estar fazendo política num momento como esse é incompreender a grandeza, exatamente, do Lula, ou compreender e se sentir ameaçado, né? Por esse gigante que vem a ser o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso, para mim, me doeu muito, ver essa escassez de integridade, sabe, de probidade, de honra, de seriedade, sabe, de humanidade nessas pessoas que são bem pagas, como eu estou falando, são pessoas públicas bem pagas para proteger uma instituição, para nos proteger, falando assim,
assim, da Marisa Letícia. Eu aproveito aqui, Conde, vou fazer um off-topic aqui, tá? Também me doeu muito que quando eu estava vendo a data da morte da Marisa Letícia, que foi no dia 3 de fevereiro, né, de 2017, ela foi velada no dia 4 de fevereiro de 2017, foi em março de 2017 que o Lula ligou para mim. Foi no carnaval de 2017, logo após, na quarta-feira de cinzas, que o Lula ligou para mim. Por conta de um texto que eu escrevi que absolutamente não tinha nada a ver com morte de Marisa Letícia nem nada. Tinha a ver com um processo de dor pessoal meu. E ele ligou para me dar um abraço. Então, quando eu estava escrevendo isso também, eu fiquei assim, muito sensível, como uma pessoa como o Lula, né, ainda vivendo um luto, olhou para essa professora aqui que vos fala, né, para me dar um abraço, para um texto que eu escrevi que viralizou, exatamente falando, né, sobre censura, e quanto que para mim estava difícil lutar contra a censura. Isso em 2017, ok? Então ele me ligou, isso para mim assim me deixou mais emocionada ainda, eu lembrar dessa data, sabe, do quão humano, né, o Lula é, porque foi uma pessoa que estendeu o braço para mim no momento que eu estava precisando, né, que me deu um abraço. E eu não conhecia, né, quer dizer, eu não conhecia pessoalmente Lula, não tinha nenhum vínculo a princípio com ele. E o texto caiu na mão dele e ele, né, entendeu que eu estava precisando de um apoio. E nesse momento ele me ligou, no momento de luto. Eu lembro que quando eu falei com ele nesse dia, eu já estava horrorizada com tudo, como a mídia estava tratando. Eu não sabia ainda desses vazamentos da Vaza Jato, eu não sabia disso, mas eu já estava horrorizada de como a grande mídia, muitas pessoas estavam tratando a morte da Marisa Letícia com muito deboche. Então, quando o Lula me ligou, eu pude falar com ele sobre isso, né, lamentar, né, eu falei assim, olha, você não sabe o quanto que eu lamento a morte da dona Marisa, o quanto que eu sinto, né, tudo isso que está sendo passado, né, que você está passando, ainda tendo que viver o luto, né, não pode nem viver o luto em paz. E a conversa acabou descambando um pouco por aí, a primeira vez que eu conversei com Lula, né, e quando eu fui me filiar ao PT, quando eu tive com ele, que aí já foi em agosto de 2017, né, na intenção de me filiar ao PT, aí eu fui lá, no Instituto Lula, de São Paulo. Qual foi a minha surpresa? Que eu tô crente que ele vai falar assim, que bom, Élica, que você veio, o PT está precisando de você, né? Eu crente que estava abafando, e o Lula vai e fala para mim, assim, você é louca de vir para cá, né? Você não está bem da cabeça, né? Você trabalha como professora, tem seus filhos, eu fui lá com todos os meus filhos, que são filhos a Bessa, mais a Lucimar, né, a pessoa que trabalha comigo há mais de 20 anos, então fiz questão de levar a Lucimar para conhecer Lula, que foi uma grande emoção também para ela. Aí, quando a gente viu, ela falou assim, olha só a tua família, né, essa estrutura que você tem, você vai deixar essa paz para entrar para o PT? Aí foi onde ele de novo falou, ele falou assim, olha o que aconteceu com a Marisa, olha o que aconteceu, esse AVC dela não foi um AVC natural, né? Ele foi um AVC provocado por tanta violência. Porque a gente sabe, quando você também tá aí, o quanto que é violento mesmo, né? Esse ataque que fazem, esse ataque que faz com a gente, né? Porque essa galera aí não brinca em serviço, não. Essa galera, quando ela quer acabar com você, eles vêm com tudo. Ainda que seja um ataque virtual, é um ataque que mexe com você emocionalmente. Né, no caso, não era nem virtual, eles tinham tacado uma bomba lá no Instituto Lula, né, e tentar de todas as formas acabar com a nossa moral, acabar com a nossa energia. Isso, de fato, não é fácil, ser petista nesse país. E aí a gente percebe, desculpa, Élica, tá? Eu estou ficando emocionado aqui com a sua fala, porque eu também passei por tudo, a gente passou junto. O Lula também está em contato com a nossa produção, e eu recebi uma carta também, eu estava lembrando agora, vou até colocar aqui depois para a gente, porque no dia que a Marisa, que se completou 1 ano da morte da dona Marisa, eu fiz uma live, enfim, também de catártica, no sentido de criticar e de abominar como tudo isso foi provocado pela Lava Jato. Ele também escreveu uma carta na sequência sobre isso. Eu quero mostrar as imagens carinhosas, que você tem uma relação de muito carinho, de muito afeto com o Lula, e é tão bonito, quer dizer, ver o desprendimento, o desapego do Lula, falando assim, não entra no PT, a gente é muito atacado, falando para você, mas você foi lá e entrou, né?
Nossa, que nem o Lula, né? Teimando também. E tem gente aqui, viu, perguntando, Élica, se você está no horizonte aí, ser candidato e tudo mais, daqui a pouco você explica isso para a gente. Deixa eu colocar primeiro aqui algumas imagens de você com o Lula, porque hoje, inclusive, quando eu estava procurando imagens tuas para fazer a capa aqui do nosso card e tal, eu mergulhei um pouco na tua iconografia aqui. Eu gosto muito dessa foto tua, Muito clássica, né? obrigada. Tão legal isso aqui, essa foto. Aí tem essa aqui, carinhosa com o Lula, ficou Ah, pequenininha, foi no dia que eu fui lá. para vocês terem uma. Essa aqui também me levou para uma matéria, e eu nem lembrava disso. Você sofreu um ataque violento, né, em 2017 nas redes sociais, né? Daqui a pouco você fala sobre isso também. Peraí, deixa eu só pegar uma que eu acho linda. Como eu tô falando, quando a gente fica, a gente tá nas redes. Aí, outra, no dia da minha filiação, olha que legal. Essa aqui eu acho tão linda, o Élica, ele arrumando seu boné. Essa aqui é demais. Isso aí eu vou falar, Conde. Essa foto aí, eu tinha falado com ele assim, né? Eu tive lá no Instituto Lula, né, para falar que eu ia me filiar, ele falou que não, falou assim, eu vou sim, né? Com a sua bênção, sem a sua bênção, eu vou me filiar, sim, senhor. E aí eu falei para ele, assim, olha só, ele, poxa, mas como você é teimosa, que não sei o quê. Ele, o que eu posso fazer por você? Eu falei assim, aí eu falei para ele, olha só, eu vi uma foto de você colocando o boné na Dilma, tem uma foto muito engraçada, ele enfiando o boné na cabeça da Dilma. Eu falei assim, eu quero uma igual, eu quero que você enfie o boné do PT, entendeu, na minha cabeça. Ele fez a foto. Não tem dúvida, né, Élica? Era para ele ter sido mais bruto, mas ele é carinhoso. E no dia da minha filiação, quando eu falei para ele, assim, pô, já então que você vai se filiar, então vamos fazer disso uma grande festa. Então, na tua filiação, faço questão de assinar a sua ficha de filiação, né? E foi, de fato, foi no Império Serrano, em Madureira, né? Tava grandes nomes do PT estavam comigo, Lindbergh, Benedita, Gleice, o Adi Damuso, o Quaquá, aqui do Rio. Então, tinha muitos nomes, muitos queridos e queridas aqui do PT comigo. Foi um congresso da CUT, foi assim, quadro do Império Serrano lotado, foi um dia inesquecível na minha vida. E ele fez um discurso, né? Eu não sabia que ia ser assim, né? Ele fez um discurso lá no Império Serrano falando sobre a minha chegada para o PT. Aí a gente fica assim, né, olhando assim, pensando na vida, né? Eu falei assim, cara, se 10 anos atrás me falasse que eu estaria aqui no Império Serrano, ao lado do Lula assinando minha ficha de filiação aqui, eu jamais... Como é que eu cheguei até aqui? Né? Como é que a vida surpreende? Deixa eu colocar aqui a imagem da carta que eu recebi do Lula, e eu costumo dizer o seguinte, as cartas que o Lula me mandou, olha que coisa linda. Eu lembro, você postou essa carta. Olha só, querido Gustavo, assisti ao programa que você falou da Marisa e dos familiares, fiquei emocionado e feliz, com tanto carinho. Obrigado, querido Gustavo Conde. Quando provar que Moro e Dallagnol mentiram na acusação e na sentença, tendo sustentação da Globo para consolidar as mentiras deles, eu quero dar uma entrevista para o canal do Conde. Olha que bonitinho. Tá jogando! É tão legal, né? Ele é muito boa. As pessoas não entendem isso às vezes, né? Esse pessoal invejoso, né, da Lava Jato, nesses comentários com tanta maldade. Eu não entendo mais como é que o Brasil ainda não pediu desculpa para o Lula, assim, de maneira... A sociedade inteira, quer dizer, a imprensa. Esse pedido de desculpa precisa aparecer, não é possível. Eu fico indignado. A gente fica... doce, que só produziu amor, que nos governos ouviu toda a sociedade brasileira, Partido Democrático. Eu nem sei mais o que dizer. Passo para você, Élica. Não, eu também. Se falando de Lula, Conde, eu fico assim muito emocionada, porque você se encontrou pessoalmente com ele já? Sim, várias vezes. Várias vezes, né? Ele é muito carinhoso. Enfim, a gente tem você, assim, todo mundo, inclusive nesse momento em que o Brasil foi atacado, né, desde o golpe contra Dilma, nasceu uma nova relação de amor, de afeto e de relação política com toda uma geração da qual acho que nós dois fazemos parte, do Lula com essa geração. Então, ele tem uma inteligência mesmo, tem vários tipos de inteligência, né, que existem vários tipos.
cara, essa inteligência emocional dele, essa inteligência intuitiva, né? Isso me impressiona muito. Então, qualquer pessoa que fale mal de Lula, que tem várias pessoas que falam mal de Lula, eu gostaria que tivesse 1 minuto de conversa com ele, sabe? 1 minuto. Esse ódio não iria se sustentar, porque tem o olho dele, tem o gesto dele, tem tudo dele, sabe? E ainda que o ódio se sustentasse, os argumentos usados para falar mal dele não se sustentariam. Aí seria um ódio cego, um ódio de graça mesmo, entendeu? Mas qualquer argumento para você falar assim, eu odeio Lula, ele não se sustenta. Odeia exatamente pelo quê? Pelo que a mídia fala? Então a gente não pode confiar nisso, né? Como a gente está vendo aí, né? Porque ele foi preso, então não presta, a gente também não sabe que pode ir por aí, porque isso não é lógica para nada, né, nesse país. Então, por que exatamente odeia Lula? Aí é o que ele sempre fala com ele. Né? As pessoas odeiam Lula e odeiam o PT, não é pelo que ele fez de ruim, é pelo que ele fez de bom. Né? E a gente vê quais são as pessoas que odeiam Lula. Esse ódio vem de que pessoas? E aí a gente vê, olha só, a gente está vendo, você também está acompanhando, que eu sei que você está, que você é uma pessoa informada, a gente está vendo aqui umas pessoas esquisitas, né? Aparecer vira e mexe na mídia. Teve um caso de um cara, de um senhor, que fez uma intervenção, né? Tinha um pai que perdeu um filho por conta do Covid ou por conta de violência, estava numa praia com várias cruzes, né, fincadas na areia, fazendo, né, uma homenagem, né, para os mortos. Aí está passando um senhor, talvez vestido de camisa amarela, não lembro, mas estava com a bandeira do Brasil, e começa a derrubar todas aquelas cruzes, né, que estavam ali fincadas na areia. Uma falta de respeito. Aí a gente viu, né, há pouco tempo atrás, né, a Bia Dória, com aquele discurso, né, falando que a população de rua gosta de ficar ali, então a gente não precisa alimentar essas pessoas, não precisa cuidar dessas pessoas, porque a gente acaba estimulando que mais pessoas fiquem ali, porque ficar na rua é muito bom, né? A gente viu, tem pouco tempo, a gente viu ontem uma pessoa que foi, esse caso aí, um caso horroroso, que foi interceptada por um agente público da prefeitura, se não me engano foi aqui no Rio mesmo, e essa pessoa, quando foi interceptada, o cara foi falar com o marido dela, com o namorado, o cidadão, foi explicar, e ela falou assim, cidadão não, engenheiro, civil, formado, muito melhor do que você. Essas pessoas, junto com esse senhor que está aí, são todas as mesmas pessoas. São essas pessoas, é esse grupo que odeia o Lula, entendeu? Se trata de uma mesma pessoa, é uma mesma essência. E odeia o Lula exatamente por quê? Né? Porque Lula cuida das pessoas mais vulneráveis, que Lula diminuiu a desigualdade social, Lula colocou os pobres nas universidades, Lula teve a política, a medida do Bolsa Família, que atendeu várias mulheres, a população mais pobre dos rincões desse país. Foi no governo do PT que a gente teve a chegada dos médicos cubanos, que atendesse uma população mais vulnerável, em lugar onde ninguém ia. Então, isso tudo, esse cuidado com as pessoas mais pobres e a diminuição da desigualdade, e quando você tem, como o Lula sempre fala, o filho da empregada doméstica dividindo, né, uma mesma sala numa universidade que o filho da patroa, cara, aí o PT mexeu no coração, né? Aquela coisa da elite brasileira. Isso doeu muito. Aí são essas pessoas, a reação é essa aí. Qualquer coisa que venha a ser um movimento para você proteger a população, essas pessoas têm ódio, são os bolsonaros, os bolsomínios, né? Que são anti-PT, que acham que isso é um vírus comunista, vivem nessa alucinação coletiva, né? Com esse ódio cego ao PT. E se você for conversar com essas pessoas, a gente sabe que ódio é esse. Ódio ao Lula não tem por que ter. Pois é, e acaba por ser quase que um elogio ao Lula. Quer dizer, se uma pessoa tão abjeta dessa, como esse senhor que derrubou as cruzes ali, se são esses os que odeiam o Lula e o PT, então, quer dizer, é quase uma homenagem. É quase uma homenagem. Quer dizer, você tem o pior da sociedade brasileira odiando aquilo que o melhor da sociedade brasileira pôde produzir, que é Lula, o PT, as pessoas que estão envolvidas aí com a luta pela democracia, desde a ditadura militar.
Então, a cena, eu não tinha nem visto esse começo da cena, agora eu vi, coloquei aqui para a gente compartilhar, realmente é muito degradante, né, Érica? Érica, a gente está aqui no bloco final, passa rapidinho, conversar com você é uma delícia, Nossa, né? Sempre passa, Conde. é sempre bom. Agora, deixa eu fazer uma rodada aqui só dos nossos internautas, ó, Lúcia Surita, gente pequena, eleitores do Bozo, obrigado pela presença. Rosilene Esteves, odeio o Lula pelo que ele representa, e aqui para nós, a elite é muito burra. Lidar com o operário nortista com inteligência inata deve ser um fel para eles. É isso mesmo, ficou tudo claro, né? A gente dizia, avisava e tudo foi se confirmando. A gente está no momento que eu acho que a verdade realmente está se estabelecendo historicamente. Olha lá, o gado está bravo, Elizabeth Galvão disse aqui, Salomé, odeio o Lula, esse aqui acho que eu já li, será que repetiu? Olha só, Nizomar Carneiro, show de live, Conde, show de convidada. Obrigada, Nizomar. Lúcia Surito, fiscal da Vigilância Sanitária, tem doutorado. Caraca, jura? Que maneiro. Eu não sabia disso, está avisando uma informação aqui diferente. Ricardo Braga, essa engenharia já foi mandada embora, hoje da firma onde trabalhava. Foi. A Taesa, que é a firma onde ela trabalhava, mandou ela embora. Verdade. Gente, deixa eu só ocultar aqui para a gente fazer a rodada final. Élica, você vai ser candidato? Como é que está a tua vida, Vim? Em meia pandemia, tudo fica um pandemônio, né? Mas queria saber, assim, as pessoas querem saber sobre a sua presença aí nas eleições. Quero saber da Meredita, que agora é a candidata aí do Rio, como é que você está, como é que está esse envolvimento? Eu fiquei super feliz com a candidatura dela, fiquei triste pelo Freixo ter desistido, mas, enfim, são essas vicissitudes da política também. Como é que você está vendo a política do Rio e até que ponto você está envolvida aí nos próximos passos no Rio de Janeiro? Eu acho que eu estou envolvida até aqui, até hoje eu vi aqui de cabelo branco, né? Estou cheio de cabelo branco. Olha, eu estou pré-candidata a vereadora do Rio. Eu fui candidata a deputada estadual no Rio e estou como primeira suplente na LERJ. E aí, continuo, né, lendo, falando, que eu não consigo calar minha boca, exatamente por conta. Eu sou professora e escritora, né? Escrevo crônicas, exatamente por eu não conseguir ficar calada, que eu acabei crescendo em rede social, muita gente, assim como segue o nosso querido Conde, né, as lives maravilhosas que ele faz, né, a galera começou a ter alguma identidade com os meus textos, começou a me seguir. Então, a coisa cresceu, foi por aí. E acabei, como estou falando, o Lula acabou me ligando, e o meu envolvimento com o PT, eu não era petista até o Lula me ligar, né? Não era filiada ao PT, mas o meu ato de filiação, a minha filiação, minha vontade de filiar foi um movimento político da minha parte por não concordar com o que a grande mídia estava fazendo com o PT. Eu, como uma professora da Rede Federal de Ensino, não tive como negar os avanços, né, no governo PT, na educação pública, o que o PT fez pela educação pública, a quantidade de universidades, institutos federais, a valorização do professor e das professoras desse país, né, o olhar do Lula e do Haddad, né, para a educação pública, eu não pude negar isso, muito pelo contrário, né, eu ficava vibrando com o governo PT, eu sendo professora e estando ali, na linha, tá? Não era professora que estava longe, não, eu estava ali trabalhando, eu vi o quanto que o Cefet, que é onde eu trabalho, o Cefet Rio de Janeiro, e outros institutos federais, cresceram, e visitei vários institutos federais pelo Brasil, dando palestra, cresceram com o governo Lula. E quando a gente fala em Instituto Federal, Conde, tem Instituto Federal que muita gente eu acho que não se dá conta, tem vários institutos que estão em lugares assim, bem afastados do centro, de centros urbanos, sabe? Que conseguiu modificar a vida de uma população ali. A gente sabe o quanto que é difícil você fazer esse deslocamento, né, de casa até uma universidade, até uma escola pública. Então, a gente tem Instituto Federal, escolas públicas de excelente qualidade, em lugares de difícil acesso, que muda a vida da população. Então, eu, como professora, eu não consegui ficar calada. E aí, nisso, a vida foi me levando, como eu falei aqui, acabei me filiando ao PT, me candidatando a deputada estadual, foi uma experiência e tanto. Ser candidata aqui no Rio de Janeiro, no momento em que o PT está lá no olho do furacão sendo atacado de tudo quanto é lado. Então, foi uma experiência muito enriquecedora.
desde 2018, eu como primeira suplente, não tem como a gente não atuar politicamente, como eu falei aqui, se você que está me ouvindo, se você não fala nada, você já está atuando politicamente também. Então, não tem como, a gente fica assim, como o Conde também é inquieto, a gente fica falando, fala o que pensa, né, fala o que sente, e parte sempre, obviamente, para a defesa do Lula, que é uma pessoa que a gente confia, que a gente gosta, que a gente reconhece a genialidade de um líder como ele. Aí, enfim, me coloco hoje, né, pelo envolvimento que eu tive como pré-candidata a vereadora no Rio, tentando exatamente pensar hoje nessa cidade. É uma cidade que já foi conhecida como uma cidade maravilhosa, agora a gente está sendo conhecido como uma cidade contagiosa, uma cidade horrorosa, que a gente está com né, o caso Covid aqui, o número de mortes aqui, nossos hospitais estão pedindo socorro, e exatamente de novo, nesse olho do furacão, que eu entro como candidata a vereadora, caminhando ao lado, né, da pré-candidata também, Benedita da Silva, que é outro nome que eu tenho muito orgulho, né? Benedita é uma pessoa, assim, que a história dela se confunde com a história do Brasil, né? Porque foi uma mulher preta que entrou ali representando a população mais pobre, e o que ela fez na luta contra o racismo e pela população mais vulnerável, isso tá assim, tá no corpo dela, tá na fala dela, tá no olhar dela e tá nas coisas que ela fez que estão aí, né? Então, eu tive caminhando ao lado de Benedita, caminhando mesmo ao lado, ela pegando a minha mão e falou assim, vamos comigo, Élica. Me ensinando, inclusive, Conde, que foi muito bacana, né? Como eu estou falando, eu sou uma professora, eu não tenho essa militância orgânica, né? Igual vários militantes do PT, né? Eu sou professora, calhou do Lula me ligar e a vida me caminhou para me candidatar e me anima muito eu saber que uma professora pode e deve lutar para ocupar esse espaço de poder. É que a gente precisa mesmo representantes da educação ali nesses espaços. E mulheres, né? Mulheres, pessoas sensíveis a várias causas, a causa das minorias. Então, a partir do momento que eu compreendo isso, eu me animo, mas eu era inexperiente nisso. E pegar uma pessoa como a Benedita, com a experiência que ela tem, olhar para mim, que eu estou começando, né? E olhar no meu olho e me ensinar a caminhar na rua, né? A como se portar, como falar, como tudo. Isso para mim foi muito emocionante. Por quê? Porque mostra um lado que muita gente não conhece da Benedita, a mesma coisa que quem teve com Lula também conhece. É o lado humano, o lado de respeito a qualquer ser humano, independente do que esse ser humano seja. Isso é muito importante, sabe? Você olhar no olho da pessoa e a pessoa te olhar e falar assim, vem comigo, né? É importante ter você também, vem comigo. Então, eu tô assim, mais uma vez feliz agora, tá caminhando com Benedita. Eu acho que o Rio de Janeiro merece, sabe? Merece, assim como o Brasil merece, depois de tanto sofrimento, né, Conde? Como a gente está sofrendo, pelo amor de Deus. Não, é Nossa muita Senhora. coisa, não dá nem tempo de sofrer por uma coisa, daí já vem outra coisa para você sofrer. Nossa Senhora, é muito sofrimento. Haja Como, cabeça para lidar com haja tanto cabeça. sofrimento. Como você fala bem, Érica Taquimoto. Imagina o Rio de Janeiro com uma vereadora dessa, né? Acho que assim seria muita felicidade. Então fico muito feliz que você. Ô, Érica, eu tô vendo que tem um gatinho que tá ali no sofá, tá tão bonitinho. Mostra pra gente esse gatinho aí. Que bonitinho. É, é Os uma bichos, graça, né? é Mas uma gata. se eu passar por ali, ela me come, ela me come uma maminha. Muito legal. Olha só, olha quem mandou um recado aqui pra gente, ó, Wilson Ramos Filho, Xixo, grande idealizador aí, um dos idealizadores desse volume que você participa em Relações Indecentes. Ah, que legal. Takimoto, parabéns, Conte, pelas argutas, observações e perguntas. Estou muito feliz com a sua presença aqui, muitas mensagens de carinho que você recebeu aqui no bate-papo, depois você tem acesso e tal. Eu sei que Galera você canhosa, né? A tua turma é boa. A tua turma é boa é também. boa. O meu canal tem um super orgulho, gente qualificada, gente que faz pergunta assim, porreta, gente engajada. E assim, quero agradecer a presença de todos vocês. A gente está terminando o nosso papo, querida. Você sempre uma inspiração muito grande para todos nós. Parabéns por ser essa pessoa maravilhosa que você é, essa guerreira. Tem admiração de todos nós aqui, enfim, admiração que você tem dos políticos progressistas, você demarcou, você é uma escritora, uma cronista, uma professora, uma física, e também o jeito que você trata as suas redes sociais, né? Todo o talento que você tem, você construiu uma rede
muito grande em torno da sua pessoa, enfim, em torno do seu trabalho, e vai ser muito importante. Quer dizer, eu acho que os próximos 5 anos no Brasil, né, vai ser determinante para que a esquerda possa ocupar esse espaço digital com digamos, com a densidade, com a possibilidade, a capacidade de produzir o debate público mais uma vez nesse país. Te agradeço, passo a palavra para você falar mais um pouquinho aqui, porque é muito bom te ouvir, viu? Olha, Conde, eu queria agradecer demais, né, esse espaço, agradecer a galera que organizou o livro, né, Relações Indecentes, é um livro aí que está disponível, o download dele está gratuito, fala sobre os horrores da Vaza Jato, né, são várias pessoas que fazem análise, agradecer vários comentários aqui super, super carinhosos das pessoas, da mulherada também, que a mulherada tá junta, me dá uma força danada, sabe, para a gente seguir. E falar o seguinte, você fica falando, aí eu fico pensando, é difícil, né? Você está fazendo live também direto, né? Falando direto. Você já fazia muita live antes disso virar modinha, eu tô né? na maratona. Depois, você sabe, depois desse papo maravilhoso com você, o Fernando Horta vai chegar aqui, grande historiador. Vamos falar também enfim, do fascismo. Ele está fazendo curso sobre fascismo. Ele vem logo depois de mim. Fernando Horta é companheiro. Estive com ele em Brasília, mas e fala para ele que ele tem que me pagar o risoto que ele está me devendo, entendeu? Pode deixar. Com ele, já fiz live também na casa dele, é uma figura fantástica, professor lá da UNB. Ele vem que horas aqui? 5 horas. Daqui a pouquinho ele entra. Está chegando, meu amigo também, Fernando Horta, gente boníssima. Vamos fazer uma live juntos, os três. Ele é especialista em fascismo, então a tese de doutorado dele foi por aí. Mas eu ia falar o seguinte, que você já fazia live antes disso de virar modinha, que agora está na moda, né? Todo mundo fazendo live. E, cara, não é fácil, não, ficar fazendo live, a gente se preparar, é uma demanda de energia muito grande. Então, Conde, obrigada pelo espaço, parabéns pelo seu trabalho, sabe? Receber um elogio seu, sabe? É tudo de bom. Queria poder te abraçar, como eu te abracei aqui pertinho de casa, né? Quando a gente tomou sorvete aqui embaixo, né? Junto com o Fernando Brito, né? Que encontro. Zé Luiz Maia. Zé Luiz Maia, meu grande amigo, né? Com Zé Luiz, que encontro foi bacana naquele, né? Que saudade de poder voltar, né? Bater um papo. Então, parabéns, meu querido, obrigada. E a gente está aí, lutando por um país melhor, animados. Não posso falar em um momento como esse, em alegria e felicidade, mas a gente está animado, movido aqui por uma força boa para a gente fazer um mundo maravilhoso, que é o que a gente merece depois desse mundo horroroso que a gente está vivendo. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, querida. Beijo público. Daqui a pouco estamos de volta aqui. Élica, mais uma vez. A gente combina a próxima, hein? Combina outras aí. Por favor, adoro estar aqui. Valeu. Encerrando, gente. Valeu.